Eu pergunto é onde é que o país tem recursos para isto. Eu pergunto onde é que vale a pena esse investimento alternativo. O setor dos transportes tem hoje, o senhor já sabe, tem uma dívida. Não é um déficit, como foi dito, tem uma dívida que não está contabilizada em termos do Estado, mas pela qual o Estado é responsável, de 10 mil milhões de euros. Isso é 10% do PIB. 5,6 mil milhões ao cargo da Refer, segundo o... Sim, agora ponha-lhe o metro do Porto, o metro de Lisboa e a Carris, e o senhor tem 10 mil milhões de euros de dívida. É evidente que são fruto de investimentos que foram feitos e que são financiados, enfim, muitas vezes em cima que não deviam ser, e portanto essa é uma das razões, mas essa dívida existe e vai ter que ser paga. Isto é, o respeito pelo dinheiro do contribuinte, eu diria que obriga a que haja uma planificação que tem que ser extremamente escrupulosa. E volto a referir, se estar a construir, nesta altura, uma linha de bitola ibérica ao lado de uma linha de bitola europeia, numa zona que necessariamente tem um tráfego baixo, porque tem. Isto é, a relação Lisboa-Madrid sempre foi defendida e é defendida porque é uma relação entre duas capitais da Europa. Foi começado o projeto em 1990 e pouco, por razões, de facto, da integração de Portugal na Europa, porque fazia todo o sentido trazer a transeuropeias e fazer a relação Lisboa-Madrid. O que considera absurdo é que haja duas linhas novas, uma ao lado da outra, uma europeia e outra ainda com a bitola ibérica. Qual é a explicação, Sr. Engenheiro? A explicação para fazer uma linha nova... Para... Nós temos também de ter algum cuidado com os argumentos, porque reparem, quando se vem defender que a linha mista Lisboa-Porto possa ser feita como mista, numa linha que está a demonstrar... Já lá, vamos, se me dá licença... Deixa-me agora apresentar os argumentos. Eu só queria dizer uma coisa, é que eu sobre Lisboa-Porto ainda não disse uma palavra. Mas já vai ter a sua oportunidade. Mas só para que as pessoas percebam, Sr. Engenheiro, linha mista, quando se diz linha mista... Faz defender aquilo que os contribuintes passam é, de facto, um dos objetivos fundamentais da atuação da RAV e da Refer. Deixe-me só esclarecer este ponto e já lhe dou a palavra. A linha mista é uma linha que permite circulação de mercadorias e de comboios de passageiros. É que para ferroviários isto é óbvio, para muita gente que está lá em casa, mista não... Mas temos que acrescentar aí mais um fator difícil. O padrão em toda a Europa e em todo o mundo é que as linhas de alta velocidade sejam só para passageiros. É o padrão. Começa a haver alguns exemplos, em alguns casos muito concretos e por razões muito específicas, ou quando o terreno de facto tem muito boas condições, ou quando os tráfegos esperados a médio prazo não são suficientes para lutar completamente, portanto, usar completamente a linha, fazem-se alguns exemplos, mas são diminutos. Em Espanha, em Espanha, o número de linhas mistas, digamos assim, é diminuto, é pequeníssimo, face ao conjunto de linhas só para passageiros. E é preciso ter a noção que uma linha mista é muito mais cara, é significativamente mais cara que uma linha para passageiros. Por várias razões. Mais caro quanto? Mais cara pode variar entre 13% a 20%, dependendo do tipo de terreno. E quanto mais caro ficou construir uma linha bitola ibérica nova no troço Poceirão, Poceirão Caia, ao lado da linha de alta velocidade? Já lhe vou dar o nome. Esta linha, no fundo, é aquela que permite ligar estes principais portos a Espanha. Repare, Espanha é um mercado imenso para os portos portugueses. A linha de bitola europeia que nós temos ali para os comboios de mercadorias, que foi feita num território muito plano e, portanto, com um acréscimo de custo relativamente baixo, foi possível transformá-la em linha mista. Mas essa linha mista liga apenas, ou pode ligar apenas, nesta altura o Porto de Lisboa não é possível ter uma ligação de bitola europeia, porque só existe uma linha a sair do Porto de Lisboa. Se ligássemos à linha de bitola europeia, eu não ligava ao resto do país, que vale 40 vezes mais do que o tráfego que vai para a Espanha. E, portanto, para ligar os principais portos da Espanha inteira, é preciso, de facto, ligá-los por bitola ibérica. Porque é isso que está, a rede do país vizinho está toda e vai estar muitos anos em bitola ibérica. O que está previsto é que essa linha possa migrar a seguir. E porquê é que ela deve migrar? Porque também está previsto no estudo de exploração que a linha Lisboa-Madrid, a médio e longo prazo, possa vir a estar esgotada também pelo número de comboios. Porque estamos a falar de uma linha de 350 km por hora e, portanto, agrava ainda a diferença entre a velocidade dos comboios de mercadorias e dos comboios de passageiros. E, portanto, o fator de congestionamento pela mistura dos dois comboios vai ser mais grave neste tipo de linhas. E, portanto, foi pensada uma linha de bitola ibérica que vai permitir aumentar em muito a capacidade do Porto de Sines, do Porto de Setúbal e do Porto de Lisboa em chegar à Europa, a chegar à Espanha. A Europa. E porquê? Porque hoje em dia o Porto de Sines, quando sai, obriga-o a vir a norte, digamos, andando centenas de quilómetros a mais, para depois vir de novo entrar. Ora, isto tira qualquer competitividade ao Porto de Sines para poder ser o Porto, um dos portos de Madrid. Mas e precisa desta ligação. Prometeu-me o número há pouco, já percebi o argumento. Esta linha custa 200 milhões de euros, ou seja, esta linha custa 3 milhões de euros por quilómetro,
em termos por quilómetro, que é um valor e isso muito encarece baixo. O projeto... O valor do projeto, e estamos preocupados com o valor. O valor do projeto, quando nós pegámos nele em 2005, os estudos prévios que tínhamos todos realizados, e o projeto foi apresentado publicamente, o valor do projeto, já com a terceira travessia do Tejo, estava orçamentado em 3 mil milhões de euros. Todo o trabalho de otimização que foi feito... O projeto é só da linha... Não, todo o projeto, desde Lisboa até à fronteira, estava orçamentado, os documentos são públicos... Não é o projeto todo nacional do TGV, esse é 10 mil milhões. De Lisboa até, são 9 mil milhões o projeto nacional todo. Já lhe digo porque... 10 mil milhões, dizia o Secretário de Estado há uns dias ainda... Porque estes números que lhe estou a dar hoje são os números que vêm dos concursos que estamos aqui à beira de adjudicar. E, portanto, a ligação de Lisboa à fronteira com Espanha está orçamentada hoje em 2 mil milhões de euros, ou seja, reduziu-se em 1.000 milhões de euros. E, portanto, tem sido feito um esforço muito grande em termos da economia, da redução de custos, em tornar o projeto muito mais eficiente. Agora, foi considerado, o Dr. Manuel Moura não concordará, mas foi considerado num conjunto de estudos, e aliás, há financiamento comunitário aprovado especificamente para este troço, entre Évora e a fronteira, e é só esse que estamos a falar. Estamos a modernizar todo o troço até lá, mas de Évora até à fronteira, porque não existe linha bitola-ibérica. A linha para aí e, portanto, qualquer comboio que venha de Sines, atualmente para a Espanha, tem que dar a volta pela linha do Norte e depois são centenas de quilómetros a mais. Portanto, esse troço é absolutamente essencial para podermos conectar-nos o Poceirão, as indústrias portuguesas, os portos portugueses ao Interland espanhol. Portanto, é um troço absolutamente essencial. E vai ser uma reserva de capacidade a médio e longo prazo para, se os estudos de exploração que estão feitos vierem a concretizar-se, que é a linha poder estar, no fundo, totalmente utilizada pelos comboios de alta velocidade de passageiros, que circularão 350 km, teremos uma reserva estratégica, digamos, para aceder aí, com a migração de Espanha e com a migração para a bitola europeia, então, a Espanha e ao resto da Europa. Mas, volto a referir, a linha de bitola europeia que está prevista e que está estudada por Espanha só vai até Madrid. Portanto, para em Madrid. E, portanto, os espanhóis estão ainda à procura de um terminal de mercadorias para localizar sobre essa linha, para que possamos levar as mercadorias para esse terminal. Como sabem, o comboio não vai dentro da cidade. E, portanto, desse terminal, como é o Poceirão, depois, as mercadorias distinguem-se e dividem-se pelas várias áreas, por vários destinos. Agora, é importante também ligar estas plataformas logísticas, porque é aqui que se cria valor acrescentado. Precisamente, mas as indústrias produzem, acumulam-se ali, no fundo, levam as suas mercadorias. Muitas vezes é possível trazer dos portos para aí, acrescentar valor, fazer a assemblagem das mercadorias e depois exportá-las já com valor acrescentado português. Portanto, estas plataformas são também muito importantes. Já está a derrapar 2 anos, porque o Poceirão foi anunciado em 2007, estiveram lá vários ministros, que estaria já a funcionar uma primeira fase, 100 hectares dos 500 previstos, em 2009. Já faltam poucos dias para terminar 2009. Eu estive lá e devo dizer que fiquei espantado. Porque se houvesse assim um estaleiro, uma primeira pedra, não há rigorosamente nada. Isto não é começar mal um projeto. Qual é a explicação para não haver nada? Eu só posso dar a explicação dos projetos em que sou corresponsável pela sua condução. Eu sei que é um projeto privado. Que está a ser mas que é um ponto central para a RAV, na medida em que aquele é o nó que a RAV projetou para as mercadorias que vão circular pela rede de alta velocidade e dessa nova linha que já me disse custa 200 milhões mais. A linha de alta velocidade tem sempre, qualquer linha de mercadorias, tem sempre que ter um terminal onde se faz, no fundo, o descarregar das mercadorias e a sua divisão pela zona local. Estando aquilo parado, mantenha essa aposta? Acha que quando tiver a linha pronta vai agora adjudicar já? Deve estar próximo, não é? O troço Poceirão até à fronteira e ali não arrancou obra nenhuma. Não está preocupado com este atraso, é um atraso de 2 anos. Imaginar que a linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, uma linha essencial, considerada um dos 5 projetos mais importantes à escala europeia, é determinado pela localização de uma plataforma no Poceirão, é, no fundo, desvalorizar a importância deste projeto. Não, mas o seu projeto é porque... Não. O projeto da RAV é precisamente pensando no Poceirão que se criou a tal segunda linha bitola ibérica. Não, peço desculpa, mas não é. A linha de bitola ibérica serve para ligar, repare. A linha de bitola ibérica passa exatamente no Poceirão, mas a linha do Poceirão de bitola ibérica já existe. Já há uma linha que passa na zona do Poceirão e vai até Évora, só que não continua para a fronteira espanhola. Portanto, qualquer mercadoria que vá da zona de Lisboa, de Sines ou de Setúbal para a Espanha não pode ir por essa linha. Tem mas que se não houver plataforma logística, como é que vai chegar? Como é que liga os portos de Sines e Setúbal à linha de alta velocidade? A Madrid. Primeiro que tudo a Madrid.